Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal A Bíblia Diz, canal de divulgação da Palavra de Deus, propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, aqui estaremos com mais uma lição do Alicerces Firmes. E esta lição é falando da destruição de Sodoma e Gomorra e Deus renovando suas promessas a Abraão. Mas antes de mais nada, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. E outra coisa, compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros vídeos também, para que pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que estamos em tempos difíceis, para pessoas com o coração duro, mas para Deus nada é impossível. E qualquer comentário, pode deixar aí na linha de comentário para mais dúvidas com relação ou a esse assunto do Alicerces Firmes, ou outros assuntos que você queira saber. Então, começando, esta lição deve ajudar você a ver que a justiça de Deus foi imputada a Abraão por causa de sua fé, que ninguém escapa das consequências do pecado, a seriedade do pecado e da rebelião contra Deus. Reconhecer que Deus se importa conosco, que a Bíblia é verdadeira. O que Deus considera como justiça? Como alguém pode ser considerado justo aos olhos de Deus? Deus se importa se as pessoas escolhem ter uma vida imoral? Perante Deus, homossexualismo é realmente pecado? A Bíblia responde a todas essas perguntas claramente. Isso nos faz pensar nos dias de Noé e nos leva a pensar sobre o que está acontecendo na sociedade atual. O homem tem as suas ideias, mas perguntamos, devemos acreditar nos pensamentos dos homens ou na palavra de Deus? Fica esse questionamento. Deus renovou suas promessas a Abraão. Depois que Ló se separou de Abraão, o Senhor falou com Abraão e prometeu-lhe mais uma vez dar-lhe toda a terra de Canaã. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 17, a palavra de Deus diz: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então nós vemos aqui, após a leitura, Deus prometeu a Abraão que mesmo antes de ter um filho, seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas. Capítulo 15, versículos 5 a 6, Deus conversando com Abraão, diz: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Abraão creu em Deus, apesar da promessa parecer impossível. Eram velhos e nunca puderam ter filhos. Mas Abraão creu em Deus para lhe dar um filho e para enviar o libertador como um de seus descendentes. Abraão era pecador, mas por causa da sua fé, confiança total em Deus, foi aceito por Deus como sendo perfeitamente justo, como diz assim no versículo 6. O que significa justiça? Em Romanos 4, de 1 a 3, fala mais ou menos: Deus imputou a Abraão, ou seja, deu a Abraão o crédito de ser justo ou aceitável a ele. Essa justiça foi dada a Abraão como presente de Deus. Foi a única razão que ele foi aceito completamente por Deus. Abraão creu em Deus, Deus lhe imputou isso para justiça. Deus está em toda parte, o tempo todo. Ele sabe tudo. Deus sabia o que iria acontecer com os descendentes de Abraão antes mesmo de terem nascido. Gênesis 15, de 13 a 16. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado.
e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, promessa de Deus a Abrão. Deus falou novamente com Abrão, pai exaltado, quando ele tinha 99 anos. Deus mudou seu nome para Abraão, pai de uma multidão de filhos. Capítulo 17, versos de 1 a 5. A palavra de Deus mostra. A Bíblia diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, continuando, Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara. Deus se comunica com o homem. Gênesis 17, de 15 a 16. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Deus mudou o nome de Sarai, princesa, para Sara, mãe de nações. Gênesis 17, 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Então, parecia impossível um casal com 99 e 90 anos ter um filho. Mas a promessa de Deus não estava na limitação física dos dois. Foi Deus quem fez a promessa. Ele é o Todo-Poderoso. A atitude de Deus com relação a Sodoma e Gomorra. Voltemos nossa atenção para Ló, o sobrinho de Abraão. O homem é pecador, necessita de Deus e é incapaz de se salvar. Gênesis 18, versículos 20 a 21. Vamos lá, vamos ler. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Ló mudou-se cada vez mais perto dessas duas cidades ímpias, Sodoma e Gomorra. Deus já estava insatisfeito com essas duas cidades há muito tempo. Mas agora era a hora de trazer o juízo de Deus sobre elas. Deus é santo e justo e exige a morte como pagamento pelo pecado. É errado pensar que Deus deixa o pecado passar impunemente só porque ele não castiga imediatamente. Deus não visa um calendário como nós. No tempo oportuno, Deus castigará todo o pecado. Os anjos de Deus visitaram Sodoma, Gênesis 19, de 1 a 3, e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muitos, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Onde estava Ló? Habitando dentro da cidade de Sodoma. Os visitantes eram anjos de Deus. Eles foram enviados para avisar a Ló sobre o que iria acontecer com a cidade. Deus sabia que Ló acreditava nele, apesar de morar em Sodoma. Veja outros pecados de Sodoma registrados em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, 16,
do versículo 49 a 50. O profeta Ezequiel, lá depois de Isaías, Jeremias, Lamentações. Aí veio o profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos do 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei da lei. A pecaminosidade dos sodomitas. Gênesis 19, 4 a 7. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Nossa sociedade é diferente. A palavra sodomia ainda está no nosso vocabulário porque o pecado ainda existe. O plano de Deus para o sexo foi o elo especial entre um homem e sua esposa, e o meio pelo qual pudessem ter filhos. O homossexualismo é condenado na Bíblia. A escolha da melhor terra feita por Ló foi errada e teria um terrível final se Deus não os resgatasse daquele lugar. Ló, sua esposa e suas filhas foram resgatados de Sodoma. Capítulo 19, de 10 a 17. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Aviso de Deus. Deus não salvou essas pessoas porque eram boas. Ló era pecador, mas não praticava os pecados imorais daquele povo. Ló tinha concordado com Deus que ele era pecador e confiava na misericórdia de Deus. O homem precisa ter fé para ser salvo. Ló acreditava nas promessas dadas a Adão e ao seu tio Abraão sobre o libertador vindouro. Mas ele tomou a decisão de viver no meio do povo pecador. Isso não agradou a Deus. Deus sempre salva aqueles que confiam nele. Salvou Adão, Abel, Noé, Abraão e Ló, porque confiaram em Deus. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24 e 25. Capítulo 19, versículos 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Foi destruição total. Deus é santo e justo,
ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Depois que Ló estava salvo, Deus destruiu estas cidades com fogo. Deus odeia o pecado. Em 2 Pedro 2,6 diz que a destruição dessas cidades é um exemplo do que irá acontecer com as pessoas incrédulas. Deus não mudou. Ele vê e odeia o pecado. Ninguém pode escapar do seu julgamento. A esposa de Ló olhou para trás. Capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A esposa de Ló era como Caim. Não confiava em Deus. Ela olhou para trás porque gostava dos caminhos pecaminosos do povo de Sodoma e não queria ir embora, por ignorar a advertência de Deus e sua ordem. Deus a transformou numa estátua de sal. Deus não esquece o pecado até que seja pago completamente. O castigo pelo pecado é a morte. Castigo eterno no lago de fogo. Muitos pensam porque os pais confiavam no libertador, os filhos também eram protegidos por Deus. Vemos que cada um é responsável por si. Conclusão. Deus se importa com cada um, até com você e eu. Deus sabe que estamos estudando sua palavra e quer que você creia nele, pois ele julgará os que rejeitarem crer na sua palavra. Ele é justo e verdadeiro e julgará a pessoa que rejeitá-lo. Nenhuma pessoa escapa do cuidado de Deus e nenhuma pessoa escapa do justo julgamento de Deus. Hoje, Deus é o mesmo que era nos dias de Abraão, Ló, Sodoma e Gomorra. Então, meu amigo, minha amiga, pense nesta lição que Deus faz com aquele que pratica o pecado. Você que não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, creia na sua palavra para você ter a vida eterna. Que Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.